Olá, vamos dar início a mais uma aula do canal Farmacotecnia com a Jana. Hoje falaremos a respeito da matemática farmacêutica, ou seja, a aplicação de cálculos no dia a dia do profissional farmacêutico. A matemática ocupa um lugar de destaque no ensino de farmácia. No dia a dia do farmacêutico, qualquer que seja a área de atuação escolhida, a matemática é aplicada. Usamos cálculos para determinar a estequiometria e a cinética de reações químicas, definir parâmetros farmacocinéticos e cálculos de doses em rotinas de controle de qualidade, em estudos epidemiológicos, para avaliar custos de farmacoterapia, entre outros. Na farmacotecnia, empregamos a matemática mais básica para realizar cálculos de ajustes de doses e de quantidade de componentes das formulações. Ainda, realizamos cálculos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, quando do preparo de sistemas emulsionados, e cálculos de isotonia, quando estudamos formulações de uso oftalmo. Fazemos também uso da matemática farmacêutica para determinar teor alcoólico em formulações que contêm álcool etílico e ainda aplicamos os fatores de correção e de equivalência entre inúmeros outros. A aplicação dos cálculos farmacêuticos é considerado um ponto crítico, tanto na produção em pequena ou grande escala, uma vez que um erro de cálculo pode gerar erros que se propagam durante o processo produtivo, e também na dispensação. Erros em cálculos de dose podem levar à ingestão de quantidades de fármaco abaixo ou acima das doses terapêuticas recomendadas, causando ineficácia ou toxicidade. Há inúmeros relatos de casos de toxicidade relacionados a intercorrências e óbitos provenientes de erros de dose, o que pode ocorrer tanto no âmbito domiciliar, quando ocorre a ingestão de uma sobredose, quanto no preparo de medicamentos, no âmbito do setor magistral ou hospitalar. Um caso emblemático é o do uso de clonidina por um paciente pediátrico em 2003, que o levou a óbito pela ingestão de uma dose de 100 vezes maior que a prescrita. Intercorrências graves como esta fazem com que a legislação do setor endureça, seja alterada, que normas mais rígidas passem a vigorar. A matemática farmacêutica é um tema tão importante que no ano de 2016, com o objetivo de complementar legislações vigentes da Anvisa acerca de cálculos farmacêuticos, o Conselho Federal de Farmácia regulamentou, mediante a publicação da Resolução 625, a aplicação dos cálculos farmacêuticos na prática do setor magistral. Na normativa, que visa assegurar o preparo e a dispensação de medicamentos nas doses corretas, está previsto que compete ao farmacêutico realizar os cálculos necessários para atender a prescrição de profissional habilitado, observando as concentrações e quantidades indicadas, e que os registros dessas correções sejam arquivados. Vale lembrar que deve haver procedimento operacional padrão que descreva como realizar estas correções e que o cumprimento da resolução é passível de fiscalização a ser realizada pelas autoridades sanitárias e pelos fiscais dos conselhos regionais de farmácia. Antes de iniciarmos os cálculos propriamente ditos, devemos relembrar as unidades do sistema internacional com as quais usualmente trabalhamos. Para a determinação de massa, por exemplo, utilizamos o quilograma, o grama, o miligrama, o micrograma. E para a medida de volume, o litro e o mililitro, eventualmente o microlitro. Para realizar a conversão de quilo para grama e de litro para mililitro, basta multiplicar o número, o valor a ser pesado ou medido, por 1 vezes 10 a terceira. A mesma conta deve ser feita para passarmos de grama para miligrama e de miligrama para micrograma. Portanto, 1 grama possui 1 vezes 10 a sexta microgramas e 1 litro possui 1 vezes 10 a terceira mililitro. Outro conceito que devemos lembrar na farmacotécnica é o de densidade. Densidade é uma medida da relação entre massa e volume, que nos dá a densidade ou massa específica de um líquido ou de um semissólido. A densidade da água purificada é 1 grama por mililitro, a 25 graus Celsius.
o que quer dizer que 1 grama de água ocupa o volume de 1 ml. Já a densidade da glicerina, um glicol amplamente utilizado no preparo de formulações líquidas e semissólidas, é de 1,25 gramas por ml. E do óleo de amendoim é de 0,911 gramas por mililitro. Conhecendo o valor da densidade das matérias-primas, nós conseguimos, então, determinar qual vai ser a massa ou o volume utilizado na mesma no preparo da formulação. Então, a pasta d'água é composta por óxidos de zinco, talco, glicerol ou glicerina e água de cal, 25 gramas de cada um. Podemos determinar o volume de glicerina que será utilizado na formulação, que equivale a 25 gramas da mesma matéria-prima. Então, se ao invés de pesar a glicerina, eu quiser medir a glicerina, eu inicialmente preciso aplicar o valor da densidade e da massa na fórmula da densidade para determinar, então, que o volume a ser medido de glicerina é de 20 ml. Em outras palavras, então, 20 ml de glicerina equivalem a 25 gramas de glicerina. Outra situação para a qual precisamos nos atentar no dia a dia é para a diluição de fármacos de baixo índice terapêutico ou muito potentes que são utilizados em baixas doses, como é o exemplo da clonidina que nós falamos anteriormente. Para minimizar erros de pesagem de pequenas quantidades e garantir a segurança na manipulação, podemos preparar diluições geométricas dos fármacos e vamos empregar diferentes proporções para preparar essas diluições geométricas. 1 em 2, 1 em 10, 1 em 100 ou 1 em 1000, por exemplo. Notem que o número depois dos 2 pontos se refere ao total de mistura a ser preparada. Então, 1 em 2 quer dizer que prepararemos um total de 2 gramas, por exemplo, de mistura. 1 em 10, prepararemos 10 gramas. Assim, 1 em 2 quer dizer uma parte mais uma parte. 1 em 10 quer dizer uma parte mais 9 partes. 1 em 100, uma parte mais 99 partes. E 1 em 1000, uma parte mais 999 partes. Cuidado ao interpretar em proporções. Então, temos o exemplo dessa prescrição aqui, né? RX, mande 30 gramas de uma pomada de gentamicina com vaselina branca misturada na proporção 1 em 2. O que isso quer dizer? Então, como já vimos anteriormente, 1 grama em 2 gramas. Então, seria uma parte da pomada de gentamicina com uma parte de vaselina branca. 15 gramas de cada uma e a pomada de gentamicina aqui, então, nesse caso, está numa proporção de 50% aí da formulação. Se eu coloco como sendo 1 mais 2, então 3 partes, e misturo uma parte de gentamicina com 2 de vaselina branca, ó, a gente teria 1 mais 2, um total 30 gramas também, porém misturadas em proporções equivocadas. E nós teríamos uma concentração de pomada de gentamicina que seria de 33,33%, bem inferior àquela que é correta, que é de 50%. Entre as formas de expressar as concentrações, uma muito comum é aquela que fala em massa por volume ou massa por grama. Exemplos aí, grama ou miligrama por ml, ou então grama e miligrama por grama. No exemplo aqui, temos então a expressão da concentração em miligramas por ml do cloridrato de fenproporex contido em uma solução oral preparada a 20 mg por 5 ml. Então, nós sabemos, né, que em 5 ml de solução de fenproporex, está escrito lá no rótulo, na bula do produto, nós temos 20 mg do fármaco. Em 1 ml, qual seria a concentração de fármaco? Então, teríamos aí uma concentração de 4 mg por mililitro. Essa seria, então, a expressão de concentração do fármaco em miligrama por ml. Posso perguntar ainda para vocês quantos miligramas de fármaco estão contidos em 100 ml dessa solução. Se eu tenho 4 miligramas em 1 ml, em 100 ml eu vou ter 400 miligramas. Então, outra forma muito comum que usamos para expressar concentrações é a porcentagem. Para nós,
A porcentagem deve ser expressa da seguinte forma: porcentagem peso por peso. Expressa o número de gramas de um componente em 100 gramas de uma mistura. Porcentagem peso-volume. Expressa o número de gramas de um componente em 100 ml de uma solução ou suspensão. Porcentagem volume por volume. Expressa o número de mililitros de um componente em 100 ml de uma solução ou suspensão. E, menos usual, a porcentagem volume por peso, que expressa o número de mililitros de um componente em 100 gramas de uma mistura. Então, nós encontramos esta forma de expressar a concentração nas farmacopeias e lá no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Um exemplo de cálculo que envolve esse tipo de expressão de concentração é quando eu pergunto quantos gramas de fármaco estão contidos em 30 ml de uma solução a 12,5% peso por volume. Inicialmente, nós abrimos a regra de 3 da seguinte forma: em 100 ml, em 100 mililitros, nós temos 12,5 gramas de fármaco. É isso que essa expressão aqui de concentração quer nos dizer. Em 30 mililitros, que é o que está sendo perguntado aqui, qual será a quantidade de fármaco? Fazer por regra de 3. 12,5 vezes 30 dividido por 100. 3,75 gramas. Outro exemplo, então, é quando eu pergunto qual a concentração do hidróxido de magnésio no leite de magnésia. Então, temos aqui a formulação do leite de magnésia, fórmula oficinal, inscrita no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, onde a gente tem a forma farmacêutica, indicada aqui uma suspensão, e a fórmula farmacêutica, ou seja, a descrição qualitativa e quantitativa dos componentes da formulação. E a gente tem aqui indicado que tem 8 gramas de hidróxido de magnésio em 100 ml de formulação. Bem, primeiro nós podemos ver aqui, diretamente, que se eu tenho 8 gramas em 100 ml, a nossa concentração expressa em porcentagem Ao expressarmos essa mesma quantidade, essa mesma concentração em miligramas por ml, nós temos que em 100 ml de formulação foram suspensos 8 gramas de fármaco, ou 8.000 miligramas de fármaco. Para 1 ml de suspensão, qual vai ser a quantidade de fármaco? Então, vai ser 8.000 miligramas dividido por 100 mililitros, onde nós temos uma concentração de 80 miligramas por ml. 8% peso por volume e 80 miligramas por mililitro são equivalentes e são formas corretas de expressar a concentração do hidróxido de magnésio no leite de magnésio. Outro exemplo dado também a partir de uma formulação inscrita no Formulário Nacional é o da solução de digluconato de clorexidina, solução oral, um enxaguante bucal. Notem que nesta formulação há uma diferença. O fármaco, a clorexidina, ela está sendo usada na forma de uma solução de digluconato de clorexidina a 20% peso por volume. Isso quer dizer o quê? Que em 100 ml de uma solução de digluconato de clorexidina, existem 20 gramas de gluconato de clorexidina. Portanto, o fármaco está aqui numa concentração de 0,2 gramas por mililitro. E que desta solução são utilizados meio mililitro. Então, se eu tenho 0,2 gramas em 1 mililitro, que foi a concentração que a gente encontrou, se eu tomar só meio mililitro dessa solução, quantos gramas do fármaco a gente tem? 0,1 gramas, ou 100 miligramas. 100 miligramas de fármaco em 100 ml de solução, aqui, que é o volume final da solução que a gente está preparando. Em 1 ml, nós temos, então, 1 miligrama do fármaco, tá? A concentração final, então, do fármaco, da clorexidina, do digluconato de clorexidina, nessa solução oral, é de 0,1% peso por volume, que equivale a 1 miligrama por mililitro. Para farmacêuticos farmacotécnicos, entender e aplicar corretamente o termo QSP, que quer dizer quantidade suficiente para, é essencial. Quando no fim de uma fórmula farmacêutica existe o termo QSP, a quantidade total de formulação a ser preparada é um número que está na frente do QSP.
Nesse exemplo, a quantidade total de pomada lubrificante ocular a ser preparada é 100 gramas. Então, é a quantidade que vem descrita na frente do QSP. Essa formulação ela é composta por petrolato líquido, lanolina e petrolato branco, que seria o nosso veículo, em quantidade suficiente para completar 100 gramas. E eu posso perguntar para vocês, quantos gramas de petrolato branco deve ser pesado para completar essa formulação ou para preparar a formulação? Bem, nós sabemos que o peso final da formulação é 100 gramas e sabemos que ela contém ainda 42,5 gramas de petrolato líquido e 2,5 gramas de lanolina. Para saber a quantidade de petrolato branco, é só então subtrair 100 gramas, o total, menos 12,5, menos 42,5. Usaremos 55 gramas de petrolato branco para preparar essa formulação. Por outro lado, quando não existe o termo QSP na fórmula farmacêutica, o total de produto a ser preparado é o somatório das quantidades individuais de cada componente. Aqui nós temos novamente o exemplo da pasta d'água, composta por óxidos de zinco, 25 gramas, talco, 25 gramas, glicerol ou glicerina 25 gramas e água de cal 25 gramas. Para eu saber a quantidade total, se chegasse para mim essa prescrição do que eu tenho que preparar, eu só iria somar 25 de cada componente. Então, 25 mais 25 mais 25 mais 25, um total de 100 gramas a ser preparado. Então, ao contrário do que a gente evidencia aqui na frente. Eu preparo 100 gramas porque na frente do petrolato branco existe o QSP. Outro cálculo comum que aplicaremos rotineiramente é aquele para promover a redução ou ampliação da quantidade de componentes a serem pesados ou medidos para o preparo das formulações. Por exemplo, se temos a quantidade descrita de cada componente em uma formulação para preparar 100 gramas de pasta d'água, quanto deveríamos pesar de cada componente para preparar 150 gramas da mesma formulação? Podemos fazer esse cálculo por regra de 3, tá? Então, nós podemos abrir uma regra de 3 para cada componente. Uma forma mais rápida para calcular as quantidades de componentes para cada formulação é pela aplicação de um fator, chamado fator de ampliação ou fator de redução, que vai ser sempre a razão entre a quantidade que eu quero preparar pela quantidade que eu tenho descrito na formulação. Então, aqui no exemplo da formulação da pomada de lanolina, né, que é a pomada lubrificante ocular, nós temos um total de formulação de 100 gramas e eu estou perguntando para vocês quanto de cada componente é necessário para preparar 150 gramas. Estamos ampliando a nossa formulação, aplicando o fator sempre o que eu quero pelo que eu tenho, então 150 gramas por 100, nós temos um fator de 1,5. Esse fator, obviamente, ele vem da regra de 3, né? É só multiplicarmos a quantidade de cada componente por 1,5, que nós vamos chegar nas quantidades de cada componente a ser pesado. Ou, volto a dizer, podemos abrir uma regra de 3 para cada componente a ser pesado. Precisamos sempre nos lembrar que os somatórios das quantidades individuais devem dar a quantidade que eu quero preparar. O mesmo raciocínio a gente aplica quando a gente quer diminuir, reduzir a quantidade a ser preparada. Então, nós temos a fórmula farmacêutica da pomada ocular lubrificante, descrita para preparar 100 gramas, e eu pergunto para vocês quanto pesar de cada componente para preparar 90 gramas da pomada. E a gente tem um fator de 0,9. Quando multiplicado por cada quantidade do componente, nos dá o que precisaremos pesar. Da mesma forma, o somatório das quantidades individuais deve dar 90 gramas, que é o que queremos preparar. Por fim, veremos a aplicabilidade dos cálculos farmacêuticos para corrigir e dar equivalência nas quantidades de fármacos a serem pesados para o preparo das formulações, com vistas à adequação de concentração dos mesmos, também em conformidade com a resolução do Conselho Federal de Farmácia. O primeiro fator que precisamos conhecer e saber aplicar é o fator que chamamos de correção. O fator de correção é utilizado para corrigir a diluição de um fármaco que foi realizada na farmácia para facilitar a pesagem, por exemplo,
devemos aplicar para corrigir teor de princípio ativo, teor elementar de um mineral, teor de um extrato padronizado e a umidade do fármaco, da matéria-prima, em conformidade com o laudo de análise dos fornecedores. Por exemplo, se no laudo de análise vem descrito que o teor de umidade do metotrexato é 8%, isso quer dizer que em cada 100 gramas do insumo farmacêutico, 92 gramas é de fármaco e 8 gramas é impureza, na forma de água dissolvida. Assim, antes de utilizar o metotrexato no preparo de cada formulação, é preciso corrigir o teor de fármaco para 100%, mediante a aplicação do fator de correção. Então, aqui também o fator de correção vai ser a divisão, a relação que existe entre a porcentagem que eu quero, que sempre quero 100%, sobre a porcentagem que eu tenho. Se o teor de umidade do metotrexato é 8, então o teor de fármaco ali é de 92. 100 dividido por 92 é 1,09. O fator de correção aqui nesse caso é 1,09. No exemplo do metotrexato, então, para pesarmos 100 mg de metotrexato, devemos pesar 109 mg da matéria-prima, dos quais 100 mg é fármaco e 9 mg é a umidade. Não podemos nos esquecer que o fator de correção deve ser aplicado também nas diluições que fazemos nas farmácias para facilitar a pesagem. Se a diluição preparada for 1:10, o nosso fator de correção será 10. Se for 1:100, o fator de correção será 100 e assim sucessivamente. Como exemplo de fator de correção para a diluição de fármacos, voltaremos ao exemplo da clonidina. Sabemos que a clonidina ela é utilizada em baixa dosagem, tá? De 0,07 miligramas, usualmente. E pesar essa quantidade, mesmo que para preparar 30 cápsulas, é muito difícil. Se prepararmos uma diluição prévia da clonidina em lactose, por exemplo, 1:100, onde nós teremos 1 grama de clonidina e 99 gramas de lactose, e depois aplicarmos um fator de correção, nós pesaremos para preparar uma cápsula, ao invés de 0,07 mg de clonidina, 7 mg de clonidina. Pensando que prepararemos 30 cápsulas, nós pesaremos 210 mg de clonidina, o que é uma vantagem no processo magistral, no preparo ali ou na utilização das balanças que temos disponíveis no setor magistral. Por fim, precisamos conhecer o fator de equivalência que deve ser aplicado para a conversão da massa do sal ou éster do fármaco para sua forma base ou ainda da sua forma anidra para hidratada. O fator de equivalência vai ser 1 quando as doses forem expressas de acordo com o próprio princípio ativo utilizado. Então, por exemplo, o fármaco foi prescrito na forma de base e vai ser utilizada a base na manipulação. Então, o fator de equivalência é 1 e, obviamente, ele não precisa ser aplicado. No entanto, o fator de equivalência será maior que 1 quando o princípio ativo for um sal, éster ou substância hidratada e as doses forem expressas na prescrição na forma livre ou anidra. O fator de equivalência, então, ele é obtido quando nós dividimos o equivalente grama do sal pelo equivalente grama da base. No exemplo aqui, sulfato de salbutamol, salbutamol. O equivalente grama do sulfato de salbutamol é 288,35, enquanto o equivalente grama do salbutamol é 239,31. Quando dividimos o equivalente grama do sal pela base, nosso fator de equivalência vai ser igual a 1,2. A equivalência entre a base e o sal ou éster ela é dada para inúmeros fármacos, por exemplo, a amitriptilina e o cloridrato de amitriptilina, o enalapril e o maleato de enalapril, a fluoxetina, o cloridrato de fluoxetina, a neomicina e o sulfato de neomicina, a ranitidina e o cloridrato de ranitidina, e o do exemplo que nós demos do sulfato de salbutamol e o salbutamol. Então, mais uma vez, precisamos dar a equivalência quando a forma que nós utilizaremos para preparar, para manipular o produto é a do sal ou do éster,
e a dose ela é dada em função da base. Aqui o exemplo, então, do fator de equivalência para fazermos a conversão entre a forma hidratada e a anidra. Alguns exemplos de fármaco que nós utilizamos na forma hidratada é o alendronato de sódio triidratado, a amoxicilina triidratada ou lisinopril diidratado. No exemplo do lisinopril, a relação entre o peso molecular da forma hidratada, que é 441,53, sobre a forma anidra, é de 1,09. Uma questão que precisamos nos atentar é para a existência de diferentes formas hidratadas. Por exemplo, o fármaco M-hidratado ele contém meia molécula de água de cristalização e diferenciar isso de umidade, que é a água livre que impregna a matéria-prima. Para a umidade, a gente utiliza o fator de correção, que é o exemplo que foi dado do metotrexato. Quando temos água de cristalização, precisamos dar a equivalência entre forma hidratada e anidra. Pela legislação vigente, os fatores de equivalência devem vir expressos nas bulas ou rótulos dos produtos industrializados e manipulados. O Conselho Federal de Farmácia e a Anfarmag, dada a importância do tema, lançaram um Manual de Orientação ao Farmacêutico de equivalência entre as formas sal-base ou éster-base e a forma hidratada e a anidra, no qual nós já podemos encontrar compilados os fatores de equivalência dos fármacos que são usualmente manipulados. Atentem para a diferença. O fator de correção, nós precisamos ter em mãos o laudo de análise ou saber a diluição que foi feita na farmácia para calcular. O fator de equivalência, não, nós já temos ele calculado nesse manual. No entanto, como todo bom farmacêutico, é necessário que vocês entendam como esses fatores foram calculados para serem compilados neste manual. A nota técnica da Anfarmag, quando e como aplicar fator de correção de umidade e fator de equivalência, que está disponível de forma gratuita no Google, também trata do assunto de maneira bem didática, explicando detalhadamente, passo a passo, como deve ser feita a aplicação de ambos esses fatores. Então, e para exemplificar, eu tomei em produtos industrializados aqui na bula da amoxicilina triidratada, de uma suspensão de amoxicilina triidratada, essa água da amoxicilina, e essa água tem um peso molecular, que vai aumentar o peso molecular da amoxicilina. Quando eu faço a relação entre o peso molecular da forma triidratada com a anidra, nós temos um fator de correção de 1,148. Atendendo a legislação, nós podemos ver que lá na bula dessa suspensão aqui vem descrito que cada 1,148 mg de amoxicilina triidratada equivalem a 1 mg de amoxicilina anidra. Um exemplo de cálculo é quando eu pergunto quantos gramas de amoxicilina triidratada devem ser pesados para preparar 150 ml de uma suspensão contendo o fármaco na concentração de 300 mg por 5 ml. Primeira coisa que precisamos fazer é determinar a concentração da amoxicilina, 5 mg, 300 mg em 1 ml X. 1 ml, 60 mg de amoxicilina. Para preparar 150 ml, nós utilizaríamos 9.000 mg de amoxicilina. Porém, utilizaremos a amoxicilina triidratada. 9.000 mg vezes 1,48, nós temos 10.332 mg ou 10,332 gramas de amoxicilina triidratada para preparar uma suspensão de amoxicilina na concentração de 60 mg por mililitro. Também uma bula de um produto industrializado, nós temos na bula a descrição de que 5 mg de sulfato de neomicina equivalem a 3,5 mg de neomicina base. Este fator pode ser calculado dividindo-se 5 mg por 3,5, que dá 1,43. Estamos longe de esgotar o conteúdo acerca de cálculos farmacêuticos, porém espero ter direcionado vocês acerca dos cálculos mais utilizados ou que empregaremos mais nas nossas disciplinas de farmacotecnia. Até a próxima videoaula.